Olá pessoal, mais uma vez aqui, Cris, analista de TI. Vamos aqui mais uma resolução no Code Wars. Agora eu vou fazer uma de SQL. Vamos lá. Chama-se Role Analysis with Shore Logic. As a database manager, you are tasked with reviewing user roles to enhance system security. Your objective: identify users with exclusively admin or internal roles, but not both, mirroring the short exclusivity or logic. This will aid in refining role-based access controls in the organization. We have a table named user roles with the following structure: ID integer, the unique identifier of the record; username string, the username of the user; role string, the role assigned to the user, can be admin internal or external. You need to write an SQL query with identifiers users who have either the role admin or internal, but not both. The result should be sorted by user, tá errado aí, username, deve ser username, in ascending alphabetical order and have the following columns: username string, internal boolean, has the value of the true if the user has the internal role and false otherwise. Admin boolean has the value of true if the user has the admin role and false otherwise. Thus, on the concrete example for the sample data ID username role, we need to get the following result: username, internal, admin. Note: there are no duplicates for username or role pairs. Entendi mais ou menos. Vou traduzir aqui para confirmar se é o que eu penso que é para fazer. Vamos lá. Como administrador do banco de dados, você foi encarregado de revisar as funções de usuário para aprimorar a segurança do sistema. Ok. Seu objetivo: identificar usuários com funções exclusivamente admin ou interno, mas não ambas, espelhando a lógica shore ou exclusivo. Isso ajudará a refinar os controles de acesso baseados em funções na organização. Temos uma tabela chamada User Roles com a seguinte estrutura: ID inteiro, o identificador único do registro; username string, o nome de usuário do usuário; role string, perdão, a função atribuída ao usuário, pode ser admin, internal ou external. Você precisa escrever uma consulta SQL que identifique os usuários que possuem a função admin ou interno, mas não ambas. O resultado deve ser classificado por nome de usuário em ordem alfabética crescente e ter as seguintes colunas: username string, internal booleano, retorna o valor true se o usuário tiver a função interna e false caso contrário; admin booleano, tem o valor verdadeiro se o usuário tiver a função admin e falso caso contrário. Assim, no exemplo concreto para estes dados de amostra: ID, username, role, tá? E tem aqui os registros, né? Precisamos obter o seguinte resultado: username e internal admin, tá? Não há duplicados para pares de nomes de usuário, função ou função, tá? Então, o que ele precisa retornar? Ele precisa fazer um select que vai retornar username, internal e admin, tá? É...
internal e admin. Tá. Só que aqui, ó. Essa aqui tem na tabela, na user roles, essa coluna. User roles. Tá. Internal. Esse internal has the value of true if the user has the internal role and false. Ah, tá. Então, tem que ter uma maneira de verificar o valor que está em user em role, né? Ah, e aí, como é que faz isso, hein? Identificar uma maneira que pega o valor que está em role e chama ele de interno, e mesma coisa com admin. Não sei como faz isso, né? Vamos jogar lá na IA, pra ver se ela me ajuda a resolver este problema. Vamos lá. E Ctrl C. E... e manda lá. Vamos ver o que ela fala. Com certeza o objetivo está claro. Vamos construir essa lógica de forma modular para que você entenda como transformar linhas individuais em colunas de verificação, o famoso pivô. E depois aplicar o filtro Shor. Pivô. Vamos seguir. Aqui está o primeiro passo: transformar papéis em valores booleanos. Como cada usuário pode ter várias linhas, uma para admin, outra para internal, o primeiro passo é criar colunas que identifiquem a presença, perdão, de cada papel usando uma estrutura condicional. No seu select, use a cláusula case, as funções de agregação para verificar se o role for internal, retorna true caso contrário false. Se o role for admin, retorne true caso contrário false. Diga como queremos consolidar isso para o usuário depois, pense em como você agruparia esses nomes. Podemos prosseguir para a estratégia de agrupamento ou você quer tentar montar essa parte do case primeiro? Não sei. É um trem assim, quer ver? Case. Where. É um trem assim, né? Where role equal internal, then true, não é? Where role. Só um momento. Já volto. Voltei. Não, nessa não. Acho que não. Buguei. Né? Porque aqui vai dar dentro, o outro também vai dar dentro. Como é que vai fazer? Vai dar um choque aí. Prossiga.
Perfeito, agora você já entende que precisamos transformar as linhas em colunas. O segredo para achatar os dados de cada usuário em uma única linha é o agrupamento. Aí ele prosseguiu, mas não mostrou como faz o case. Ah, mas aqui abaixo tem alguma coisa que pode ajudar, vamos ver. Agrupar por usuário e consolidar os papéis. Como a tabela tem múltiplas entradas por username, uma linha para admin e outra para interno, precisamos usar o group by username. Outro group by username. Tá. Aqui. Para que as colunas internal e admin funcionem corretamente dentro de um agrupamento, você deve usar uma função de agregação, como bool/or, um PostgreSQL ou um Max em outros SQLs, em conjunto com o case que discutimos no passo anterior. A lógica funciona assim: o SQL agrupa todas as linhas do name 1, ele olha para a coluna row, se pelo menos uma linha for internal, a coluna consolidada internal vira true. Ele faz o mesmo para a admin. Filtro Shore, a cereja do bolo. Após agrupar, você terá uma tabela temporária com username, internal boolean, admin boolean. O desafio Pet Shore é exclusivo. O usuário deve ter um ou outro, mas não os dois e não nenhum. A forma mais simples de escrever isso no SQL, na cláusula having, já que estamos usando grupos, é where internal or admin and not internal and admin. Ou de forma ainda mais direta no PostgreSQL, where internal diferente de admin. Eu vou isso aí já. Acho que é antes do grow by. Where internal. Aqui acho que é o when, né? Where não, né? Internal. Diferente de admin. Assim. Where internal. Isso. Como você quer continuar? Quer tentar montar o select completo usando o group by e o having? Prefere que explique a diferença entre where e having nesse contexto? Eu vou mandar isso aí para ele me ajudar a corrigir isso aqui. Pegou bem a lógica do Shore usando diferente, mas a estrutura do SQL precisa de alguns ajustes sintáticos importantes para que o banco de dados entenda o que é coluna e o que é condição. Vamos organizar o próximo passo focando na sintaxe correta do select e do case, ajustando a projeção select e agregação. No SQL, quando usamos group by, as colunas no select que não estão no agrupamento precisam de uma função de agregação. Como queremos transformar várias linhas em uma só, usaremos o bool, underline or ou max, dependendo do dialeto, mas no PostgreSQL do CodeWars, o bool, underline or funciona muito bem para booleanos. Além disso, os valores de texto como internal precisam estar entre aspas simples. Internal aqui. Internal admin. Tá. Oxi, aqui. Tá. Coluna. Internal. Como deve ficar a estrutura do seu select? Ah, tá. Coluna interna. Bool or. Ah, legal aqui, ó. Então aqui é bool. Vou fazer assim que acho mais legal, né? Or. Bool or. Aí dentro de parênteses, role igual a internal. Dentro de parênteses. Role, opa. Role igual a, sim, internal. Opa. As internal. Sabia que era uma live, eu nem sabia montar. Primeira vez que eu vi isso. Or. Legal. Bool underline or. Role equal admin as admin. Isso. Ok. O bool vai verificar, existe algum registro nesse grupo onde o role é internal? Se sim, ele retorna true, corrigindo a ordem das cláusulas.
O SQL tem uma ordem rígida. O from vem logo após o select. É o que está aqui. Select. Ah, não. O from tem que ficar em cima, então. From. Group by. Aqui o group by. By. Having. Que entra o seu internal diferente de admin. Tá, aqui é o having, né? Não é o where. Having. Oxe. Having. Order by. Bom, esse case não vai ter, não? Não, né? Oxe. Order by. Já tá lá em cima, já tá considerando essa lógica que sem precisar fazer ela explícita assim, né? Eu acho. Order by. Ok. Ordenar por username, né? Fala aqui. Should be sorted by username in ascending alphabetical. É, então é isso mesmo. Username, ask. Né? Tente reescrever o código seguindo essa ordem. Use bool para as colunas, coloque o from logo após o select, troque o where pelo have, já que o filtro é sobre o resultado do grupo. Então vamos lá. É, tá quase, passaram bastantes testes. Vamos ver o que ele fala aqui que eu tenho que mudar. Você está quase lá, a estrutura do seu select from e grow by está perfeita, agora o detalhe final está na cláusula having. O filtro dos resultados agrupados. Atualmente, seu have interno diferente de mim está comparando duas palavras strings constantes. Como o texto interno é sempre diferente do texto de mim, essa condição será sempre assim para todos os usuários e o filtro não funcionará como esperado, certo? E você precisa comparar os resultados das funções de agregação que você criou lá no topo. O ajuste necessário. No having, você deve repetir a lógica das funções. Só um negócio aqui. Eu usar os próprios nomes das colunas, dependendo do dialeto SQL, mas no Code Wars PostGrid você deve usar a função novamente. Imagine que o having funciona assim: me dê apenas o grupo onde bool ordem interno seja diferente de bool ordem admin, refinando o short diferente. Como você está comparando dois valores booleanos, true ou false, a lógica é diferente exatamente que define o short. Se internal é true e admin é false, são diferentes. Sim, mantém o resultado. Se internal false e admin é true, são diferentes. Sim, mantém o resultado. Se ambos são true ou ambos são false, são diferentes. Não, descarta do resultado. Vamos para o toque final. Tente ajustar o seu having para... Ah, tá. Tem que repetir igualzinho tá aqui, né? Bool, underline your. Tem essa repetição aí. Equal internal. Tem que pôr o as interno também? Não, só o que tá dentro do parênteses. Apaga isso aqui. Vai no bool, underline your. Role admin. Isso. Vou parar por aqui, daqui a pouco eu volto. Vou ter que cortar o vídeo, depois eu colo a outra parte. Vamos continuar aqui a resolução então. Deixa eu só relembrar aqui o que a gente estava fazendo. Selecionou o username, bool interno as interno, bool admin as admin, tá? Eu cheguei até aqui, deixa eu ver aqui no... Onde eu estava? Final, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Refinando o short diferente. Como você está comparando dois valores booleanos, true or false, a lógica do diferente é exatamente o que define o short. Se interno é true e admin é false, são diferentes. Sim, mantém o resultado. Se interno é false e admin é true, são diferentes. Sim, mantém o resultado. Se ambos são true ou ambos são false, são diferentes, não descarta o resultado. Vamos para o toque final. Tente ajustar o seu having para
Having bool or role interno diferente de bool. Tá no have, mas aí não vai alterar aqui não? No select também? Ah, tá. Então aqui é diferente, ó. Having bool or. Aqui, ó. Acho que tem que ser igual no select, se não me engano. Bool or. Role. Opa. Role. Igual interno. Por diferente. Bool or. Role. Igual admin. Seria isso? Que é isso, né? Todos os testes passaram. Tentar. É isso mesmo. Então deixa eu só fazer uma revisão aqui, que eu fiquei uns dias sem para gravar essa segunda parte. Vocês não tá vendo ele inteiro, né? Mas eu tive que gravar separado. Enfim. Então vamos lá. Seleciona a coluna username. E essa parte aqui eu meio que esqueci, ó. Para que serve? Deixa eu só perguntar no Gemini para me relembrar. Clique novamente essa parte. Essa é a parte mais importante do truque para transformar linhas em colunas. Vamos quebrar essa expressão em três partes para ficar bem simples. A comparação, role equal internal. Imagine que o banco de dados está olhando para cada linha de um usuário. Exemplo, name 1. Na linha 1, o role é interno. Sim, true. Na linha 2, o role é admin? Não, false. Nesse momento, o SQL gerou uma lista de valores booleanos, true, false, false, para aquele usuário específico, a função bool_or. A função bool_or é um agregador. Ela serve para resumir vários valores em um só, seguindo a lógica do or da programação. Se houver pelo menos um valor true no grupo, o resultado final é true. Se todos foram false, o resultado final é false. Por que usamos isso? Como você usou o grow by username, o SQL precisa espremer todas as linhas do name 1 em uma única linha de resultado. O bool_or responde à pergunta: este usuário tem um papel de interno em algum lugar da sua lista de permissões? O apelido asInternal. Isso é apenas estética e organização. Como o nome da função é bool or, o banco de dados daria esse nome estranho para a coluna. Ao usar o asInternal, você garante que o resultado final tem exatamente o nome que o cara do Code Wars pediu, internal. Exemplo visual. Se o usuário name1 tem duas linhas na tabela, role igual admin, role igual interno. Ao rodar o bool_or, role equal internal, ele checa a linha 1, false, é admin. Ele checa a linha 2, true, é interno. False or true é igual a true. Resultado da tabela final, name, true. Ficou mais claro como o bool_or caça o valor dentro do grupo? Ainda não entendi, não. Ainda não entendi. Explique de forma mais simples. Vou usar uma analogia de caixas para ficar mais fácil de visualizar. Imagine que a tabela original é uma pilha de papéis, ok? Cada papel tem o nome de uma pessoa e um cargo, ok? O problema, o usuário João pode ter dois papéis. Então ele tem dois papéis da pilha, na pilha. João interno e João admin. O seu objetivo é criar uma única ficha para o João com dois quadradinhos, checkboxes, interno e admin. Como o bool_or role igual a interno funciona. O agrupamento, group by. O SQL pega todos os papéis do João e coloca dentro de uma pasta chamada João. Ok. A pergunta. Dentro dessa pasta, o bool_or role com interno age como um inspetor que pergunta: existe algum papel aqui dentro escrito interno?
Se o inspetor achar pelo menos um, ele marca o quadradinho como true, verdadeiro. Se ele revirar a pasta toda e não achar nada, ele marca como false, falso. Por que o nome bool or? Bool, porque o resultado é booleano, true ou false. Or, porque funciona como a porta lógica ou seja, o primeiro papel é internal ou o segundo internal ou o terceiro. Se qualquer um for, o resultado final é sim. Resumo visual do processo. Linha, João, interno, processo Bullhorn mais group by. O inspetor vê interno, sim. O admin, o inspetor vê interno, sim. Maria, interno. O inspetor vê admin, não. No final, você terá uma linha por pessoa. O seu trabalho no Revit será apenas dizer: só me mostra as pessoas onde esses quadradinhos ficaram diferentes um do outro. Ah, tá. Então, pelo que eu entendi, é o seguinte: ele vai retornar username, aqui o nome do usuário, interno. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma coluna chamada interno e que ele vai verificar se a role, a coluna role, é igual ao interno. Se for, ele retorna true para interno, se não, ele retorna admin. Se não, ele retorna false. Igual aqui, ó, Alex. Ele, na coluna role, ele era interno? É igual ao interno? Não, então ele retorna false. Ele tem admin? Sim, retornou true. Legal. Da tabela user roles, agrupado pelo username, group by username. Essa parte eu ainda não entendi. Vamos pedir uma explicação. Group by username. Para que serve o group by username? Imagine que você tem uma lista de compras bagunçada, onde o item maçã aparece em várias linhas diferentes. Porque você anotou cada uma em um momento. Maçã 2 unidades, banana 3 unidades, maçã 5 unidades. Se você quiser saber o total de maçãs, você não pode simplesmente olhar para uma linha. Você precisa juntar todas as linhas que dizem maçã em um único grupo. O Group by Username faz exatamente isso no seu exercício. Ele cria pastas por usuário. Sem o Group by, o SQL vê cada linha como um evento isolado, com o Group by Username. O banco de dados vasculha a tabela e coloca todos os registros do name 1 dentro de uma pasta, todo o name 2 em outra pasta, assim por diante. Ele permite resumir a pasta. Só um momento. Já volto. Digamos, ele permite resumir a pasta. Uma vez que o SQL criou a pasta do name 1, ele não pode mais mostrar as linhas individuais, porque agora elas estão todas juntas. É aqui que entram as funções que explicamos antes, o OR, SUM, MAX. Sem group by, você vê o name 1 tem um papel de mim, linha 1. Name 1 tem um papel interno, linha 2. Com group by, você vê o name 1 pasta, contém os papéis admins e interno. Por que é essencial para o shore? O desafio pede para saber se o usuário tem um papel ou outro. Perdão. Você só consegue responder isso se olhar para todos os papéis do usuário ao mesmo tempo. O group by é o que permite ao SQL olhar para o conjunto da obra de cada usuário em vez de uma linha por vez. Resumo da estrutura. From. Pega os dados, group by. Organiza em pastas, grupos, select. Carimba o resultado final de cada pasta usando bool or. Having. Joga fora as pastas que não atendem ao seu critério de shore. Ficou mais claro que precisamos empilhar. Tá. Então o group by é para juntar, né? Então, por exemplo, aqui, em vez dele voltar, aqui tem maçã 5 unidades, ele vai voltar uma linha só e, sei lá, faria um sum de 5 unidades, 5 mais 2, 7. Acredito que é isso, né? Beleza, o having, né? O having. Que é o que ele vai comparar. Onde for interno diferente de admin, que é o que volta aqui, ó lá, o Alex. O interno é falso, admin é true. Aí ele retorna.
O internal é true, o admin é false. Aí ele retorna, que é o shor, né? O exclusivo. O username, isso aqui é para ser de forma ascendente, né? No caso aqui seria de ordem alfabética. A pelo username. A, B, C e assim vai. Show de bola, submeter. É exatamente igual a que eu fiz, né? Então é best practice. Legal, mais uma resolução aqui no Code War. Se você assistiu até agora, se inscreva no canal, compartilhe, curta e deixe um comentário para ajudar no engajamento. Até o próximo vídeo.